Bom dia pessoal que nos assiste aqui no canal da Smart City TV. Estamos começando aqui mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com a presença do Breno Alencar, diretor de inovação da Imprel, a empresa de processamento de dados de Recife, e que presta os serviços para o município de Recife no que tange o atendimento e o provimento de serviços ao cidadão. Eu estou então com o Breno. Breno, muito obrigado aí por se juntar a nós, nesse grupo de pessoas que a gente vem conversado sobre inovação e cidades inteligentes. E agradeço você. E queria te começar perguntando aí de como é que tem sido a atuação da Emprel para atender a missão que foi imposta pelo prefeito aí de ser a cidade sem clique, a cidade que o cidadão recebe serviços sem precisar pedir. Me conta um pouquinho dessa história, Breno. Vamos lá, bom dia, Lorenzo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Falar um pouquinho aqui da participação da Emprel, né, junto com a Secretaria de Transformação Digital. Nesse processo aí que a gente começou com até 3 cliques, né, e hoje a gente está no processo de 0 cliques, né? Em 2021, Lorenzo, a gente recebeu uma missão, tá, de colocar todos os serviços públicos na palma da mão do cidadão e no máximo 3 cliques. Ou seja, a gente sai daquele processo padrão, onde a gente precisava entender qual era a secretaria que prestava o serviço, né, conhecer onde é que estava, eram sites dispersos, a gente tinha vários sistemas para o cidadão acessar, né, você tem uma ideia, aí eu gosto de falar como exemplo, se o cidadão precisasse solicitar uma poda de árvore, se a árvore estivesse dentro da casa dele, tinha que solicitar uma permissão, uma licença ambiental, Secretaria do Meio Ambiente. Se a árvore estivesse na calçada, ele precisaria solicitar em LURB, ou seja, caberia o cidadão saber quem presta qual serviço, né? Então a gente mudou completamente esse fluxo, esse olhar, e o olhar é sempre no cidadão. Então, toda a solicitação de serviço público ele está em um único local, né? E a ideia é que ele consiga, em até 3 cliques, ter acesso direto ao serviço. Tá? Então, a gente mudou o processo, não fez o que a gente chama de transposição digital, né? Que transposição é você pega um formulário que está em papel, você peça um acesso em papel e coloca ele no digital. Não, Sim. a gente fez uma transformação digital, mudando o fluxo de atendimento, a prioridade ao cidadão, secretaria, saber qual é a caixinha, ele está um pouquinho escondido ali, mas o cidadão, em um único clique, por áudio, né, ele pode falar, né, precisa até, não precisa nem ser completo, pode ser análogo ao serviço prestado, por exemplo, pode ter um animal morto na rua, em vez de solicitar a remoção de animal, ele pode clicar lá no microfone e falar, ó, tem um bicho aqui na minha rua morto. E aí a nossa inteligência reconhece que ali está relacionado a um serviço de remoção de animal morto, e ele vai ofertar esse serviço, e o cidadão vai clicar lá e no máximo 3 cliques ele acessa. Né? Quando a gente fez a mudança aí para o 0 clique, Lourenço, a gente entendeu que muitos dos serviços o cidadão não precisava solicitar, não fazia sentido o cidadão pedir porque já era um direito dele. Então, a gente, nosso primeiro serviço a 0 clique, ele surgiu na carteira credencial do idoso. Então, é comum em muitas cidades o idoso, quando completa 60 anos, ele poder solicitar credencial. Então, o que é que acontecia antes? Ele precisava fazer um agendamento, apesar do agendamento ser online, ele precisava levar a sua documentação presencial na CTTU, né? Depois ele precisava preencher um formulário lá, ele voltava para casa e quando fosse autorizado, ele ia lá de novo pegar a credencial dele. Então, imagine a dificuldade, além de precisar estar renovando isso. Né? E como é que a gente mudou esse serviço? Primeiro ponto, a gente entendeu que a gente já tem acesso à grande maioria das bases de dados dos cidadãos do Recife. Então, a gente já sabe que ele é aquele cidadão, ele está logado dentro do Conecta, tá? A gente já tem a validação do cadastro dele, a gente já teve uma validação muito boa do cadastro de usuários durante a vacina, então a gente tem toda a base, a gente entendeu que ele completou 60 anos. O que é que a gente fez? Pegamos todo mundo a partir daquele prazo que já tinha completado 60 anos, né? Fizemos um envio de uma mensagem por WhatsApp para todos os cidadãos que estavam dentro desse perfil, avisamos a ele que ele tinha esse direito e perguntamos se ele queria emitir a credencial do idoso. E aí, ele confirmando, automaticamente a credencial chegava no celular dele, ele não precisava sair de casa, não precisava ter solicitado, e ele já recebia, era só imprimir. Né? E a partir dessa data, daqui para frente, qualquer cidadão que completa aniversário, completa 60 anos, a gente dá os parabéns, né, e já oferta a carteirinha de idoso, né, a credencial de idoso, sem precisar que ele solicite. Tá? A partir daí, a gente começou a evoluir com outros serviços, tá? Serviço da vacina, entendeu? O cidadão que não estava vacinado no período, pessoas com transtornos, algumas doenças que a gente consegue entender que ele tem direito ali à carteirinha
dele, e isso o cidadão automaticamente é alertado daquele direito e ele clica e já recebe isso, né, a 0 cliques. Então, isso é um pouquinho do que a gente vem fazendo aí na transformação digital do Recife. Bom, além desse serviço de zero clique voltado para as datas que são relevantes, né, que são os eventos de vida, né, que a gente chama, Isso. que outros serviços vocês estão hoje pensando que podem ser transformados nesse processo de zero clique? Muitos dos serviços que 0 cliques normalmente são serviços que a gente entende que o cidadão adquiriu algum direito, algo que é prestado ao cidadão. Por exemplo, a gente fez um serviço agora de 0 clique que foi uma revolução, né? E aí vale contextualizar um pouquinho, por exemplo, que é a questão da matrícula escolar, né? A gente, de uns anos para cá, a gente mudou todo o processo de matrícula escolar para ser online. Depois a gente entendeu que a gente não estava dando a mesma oportunidade a uma pessoa com mais dificuldade, né, social do que uma pessoa com menos, mesmo sendo escola pública, e a gente fazia um processo de pré-matrícula e depois a gente fazia um filtro para entender quem tinha prioridade para matricular na escola mais próximo de sua residência. Né? Depois a gente passou por outro processo de entender que alguns cidadãos, mesmo com esse direito online, eles não tinham acesso a esse serviço. E aí a gente foi atrás, né, e aí fazendo integração entre Secretaria da Educação mais os agentes de saúde, para entender aquele cidadão, às vezes um catador, né, de resíduos, aquele pessoal que está na margem lá do acesso ao serviço público, para colocar essas pessoas para que seus filhos pudessem ter acesso. Então foi feito um trabalho prévio todinho para a gente trazer aquelas pessoas que ainda não estavam em nossa base. E a partir daí, esse ano a gente mudou. A gente sabe que o processo é contínuo da educação, né, na atenção básica, lá no primário, nos primeiros anos de educacional, e aí o aluno, automaticamente da rede pública, agora ele já recebe um WhatsApp dizendo que ele está rematriculado para o ano seguinte. Então, nem precisar passar pelo processo de matrícula, de levar toda a documentação, de sair na escola, de solicitar, ele precisa. Se ele está dentro dos critérios definidos pela Secretaria da Educação, se ele está dentro do processo, né, assistindo às aulas, participando da agenda da escola e tem direito à matrícula, ele vai estar rematriculado automaticamente e recebe isso pelo WhatsApp, confirmando sua rematrícula. Então, isso facilitou o processo. É mais um exemplo de serviço a 0 clique que vem sendo prestado na cidade do Recife. Tá, perfeito. Escuta, um dos problemas que a gente tem enfrentado aí em vários projetos através do mundo, né, que eu tenho acompanhado, é que existe um problema do analfabetismo digital e também o problema da não penetração digital. Você já tem ainda uma boa parte da população que não tem acesso aos serviços digitais ou que tem muita dificuldade, principalmente gente idosa, gente com algum tipo de dificuldade. Como é que vocês estão enfrentando esse processo dessa porcentagem da população que não tem meios digitais para poder, ou que não conhece, ou que não dispõe desses meios para ter acesso aos serviços? Isso. Excelente pergunta. A gente tem o que a gente chama de digital, né? Então, todo serviço que a gente tem digital, a gente tem alguma forma de prestar, e ele de forma física, né? Então, a gente tem algumas arenas dentro do Compaz, né, do Centro de Paz aqui da cidade do Recife, onde a gente presta serviço do Conecta. Então, a gente tem alguns locais que o próprio Conecta tem um escritório físico para ajudar a população no atendimento aos serviços essenciais da Prefeitura do Recife. Além disso, Lourenço, a gente tem, por exemplo, uma questão muito forte aqui, estava relacionado à questão de fazer as pessoas, quando retornassem para a pandemia, ter acesso aos empregos. Sim, Tá? E aí a gente criou nosso aplicativo, nosso site, que é o Go Recife, que hoje é referência nacional. Além do Go Recife, a gente criou o Go MEI, que virou o Contrata Mais Brasil, um processo desenvolvido também pela Emprel, né, do governo federal para a contratação de MEIs. E o que é que a gente observou? A mesma coisa que você está falando aí. Então, as pessoas que não têm acesso ou não têm familiaridade com o digital, muitas vezes não têm acesso à oportunidade de empregos, né, que estavam sendo ofertados na plataforma. A gente faz toda a conexão cidadão com empregos, de novo, a 0 cliques, porque ele cadastrando uma vez, ele passa a receber as oportunidades de emprego de acordo com o perfil dele, sem precisar estar retornando ao site. E aí, com isso, a gente observou a necessidade de chegar nas comunidades, de chegar no povo com mais dificuldade, né, de acesso a serviço e de mais dificuldade de empregos. E aí a gente tem o que a gente chama de arenas gols. Então, a gente tem arenas itinerantes que acontecem em diversos bairros, onde a gente ajuda a preparar um currículo, onde a gente ajuda a pessoa a contar um pouquinho sobre sua experiência, porque parece algo simples, mas as pessoas
quando a gente pergunta qual é o seu currículo, ela vai escrever, a pessoa vai assim, cara, mas eu não tenho nada. Aí você senta com a pessoa e faz assim, mas como nada, o que é que você já fez? Ah, eu já trabalhei de cozinheira e tal, então vamos lá. Quanto tempo você trabalhou de cozinheira? E a gente começa a entender um pouquinho e vai anotando o processo dela. No final, a gente monta um currículo para aquela pessoa contando toda a experiência, por mais que muitas vezes não tenha carteira assinada. Sim. Mas a gente observou a necessidade de trabalhar esse processo. Tá? Esse é um ponto muito básico, ajudar a tirar uma boa foto para o currículo, ajudar a escrever um pouquinho da sua experiência. Hoje a gente usa um pouquinho de inteligência artificial também na escrita, mas muito mais do que isso é entender, né, a situação daquela pessoa, inclusive os cursos. Né? A gente está dando os cursos durante o processo do próprio Go, ela oferta uma série de oportunidades de cursos, e boa parte desses cursos não casava, digamos assim, com a necessidade da população mais carente. Então a gente começou a entender isso e dentro da Arena Goals a gente se aproxima mais da realidade dessas pessoas, Pessoal. para que de fato a gente consiga capacitações rápidas, mas que faça sentido dentro da experiência, dentro do conhecimento que aquelas pessoas têm. Me conta um pouco da experiência de vocês em relação a essa população não digitalizada. Quanto que ela representa do total que vocês têm atendido? Olha, eu não sei te dizer exato, mas eu diria que em Recife, 50, mais de 50% da população é de baixa renda, tá? Então, é um número que às vezes fica à margem, não fica visível, mas é um número muito alto que justamente tem acesso aos serviços básicos, aos serviços de saúde, tá? Aos serviços essenciais de atendimento à atenção básica, né? À educação. Então, é uma população, de fato, carente, que você precisa, como eu falei, com apoio, e hoje essa transversalidade que acontece muitas vezes entre secretarias tem sido um ponto muito chave. Então, por exemplo, durante o período de deslizamento de terra, onde a gente teve várias casas, né, que foram atingidas, que a gente precisava entender essas pessoas carentes, que a gente precisava dar um apoio. A gente entrou com a equipe de saúde de novo, com as unidades, com os agentes de saúde, para conseguir mapear isso de forma rápida. A gente, em 2 dias, desenvolveu um sistema aqui, conseguiu mapear, tirar foto, saber para quem iriam os recursos de fato, e ali tudo comprovado com os agentes, digamos que meio que certificando, entregando esse valor para o cidadão para que eles conseguissem receber o benefício de forma mais assertiva e mais rápida, sem precisar estar se deslocando a uma unidade da Prefeitura do Recife. Né? Então, mas assim, a gente sabe que é uma população grande dentro da cidade. Tá. Bom, você tocou em vários pontos, é muito interessantes e que a gente, na academia, aí, a gente tem focado já faz um bom tempo. Um é da interligação entre as múltiplas secretarias, né, para tentar acabar um pouco com aquele conceito de sistema de silo, né? Quer dizer, eu faço Isso, isso, você faz aquilo, a gente não conversa. Quer dizer, cada vez fica mais claro que a troca de informações, a integração de sistemas, a interoperabilidade é um aspecto importante. Eu acredito que vocês estão enfrentando esse problema de maneira bem firme aí em Recife, nem Prel, né? O outro aspecto que você comentou um pouco aí é o aspecto do uso da inteligência artificial, né? E o que isso. você não comentou um pouquinho aí é o uso de nuvem, né? Apesar de estar falando de WhatsApp e tudo, mas o uso de nuvem como plataforma de governo, como plataforma de gestão de governo, eu queria entender o que vocês estão pensando e fazendo. Tá, vamos lá. A gente tem toda a Emprel, ela tem toda uma infra, né, que atende todos os serviços da Prefeitura do Recife. Então a gente hoje tem mais de 250 sistemas rodando dentro da Prefeitura, desenvolvidos pela Emprel. Tá? A gente tem um Tier 3, a gente tem são aqueles containers mais Ah, bem elaborados, toda a estrutura lá, né, para aguentar grandes impactos. Né? A gente tem pouca coisa em nuvem e eu posso te explicar um pouquinho do que a gente tem em nuvem, tá? A Emprel hoje ela vem desenvolvendo soluções, inclusive em parceria com startups, né? A gente tem ciclos de inovação aberta, tá? Onde a gente lança desafios públicos para academia, para startups, empresas, para resolver esses grandes desafios, tá? Então, eu não sei se, Lourenço, você está bem por dentro, mas existe um marco legal das startups. E o marco legal das startups ele permite contratar inovação, né, a partir de desafios públicos. Quando eu lancei esse desafio, a gente está no terceiro ciclo, quando a gente lançou esse desafio no primeiro ciclo, a gente entendeu que a academia participava pouco ou não tinha competitividade com startups e empresas. O que a gente fez? A gente colocou um hackathon no meio ok. e exclusivamente a academia participa do hackathon e automaticamente o primeiro colocado de cada desafio, ele está concorrendo no máximo com mais duas empresas a um contrato de até 1.600.000. Tá? E aí a gente passa a acompanhar de perto. Como a gente separa em etapas,
Durante essas etapas, eu estou de perto com um grupo da academia, um CNPJ, uma startup e uma ou mais startups ou empresa, no máximo até duas. Então, são 3 equipes que a gente tem reuniões de sprint diárias, quinzenais, desculpa, mas acompanhamento diário, onde a gente desenvolve aí por 45 dias Solução. os primeiros protótipos não funcionais, né? E se der certo, a gente passa para fazer um MVP e assinamos um contrato de até 1.600.000. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente conclui essa etapa, a gente já concluiu dois ciclos, né? Eu assino um contrato CPSI com ele e caso as empresas, startups queiram, a gente assina o que a gente chama de acordo de comercialização, onde a gente consegue, né, resolver um desafio da cidade do Recife e se essa solução, de fato, atendeu às nossas expectativas, né, eu sigo um contrato, se não, eu faço distrato, mas se eu sigo um contrato, em pré por ser uma empresa pública, a gente consegue levar isso para qualquer estado do Brasil por dispensa de licitação, tá? Ou por elegibilidade, que é o caminho normal de qualquer um. Então, na hora que eu consigo fazer isso, eu consigo dar escala. E para que eu dê escala no produto desse, é muito importante que ele esteja rodando numa nuvem e não dentro da infra da Imprel, né? Tá. O processo de atendimento, etc. Então, as soluções que a gente desenvolve a partir da inovação aberta, elas rodam na nuvem. Elas não, as soluções que eu desenvolvo exclusivamente para a Prefeitura do Recife, ela está em toda a infra da Imprel. Tá? Por quê? Por vários motivos, né? Então, eu vou dizer assim, uma startup que desenvolve precisa estar mexendo em todo o ambiente de produção, ela teria que passar por todo o processo de segurança da Imprel, né, Para poder usar. de validação, etc., para poder usar. Então, a gente talvez deixasse muito burocrático isso. E aí, durante esse processo, o que a gente roda na nuvem são soluções desenvolvidas por startups que resolvem o desafio do Recife, mas que eu consigo replicar isso em qualquer cidade. Então, esse é um ponto que já vem acontecendo muito aqui na Imprel. A Imprel mudou um pouco da visão dela de 2021 para cá. 2021 a gente lançou o primeiro ciclo, final de 2021, 2022 a gente acelerou os produtos. A partir de 2023, a gente começou a captar os clientes e hoje, eu diria que a gente tem mais de 12 cidades diferentes já com contratos assinados, 2 estados, estamos chegando no terceiro estado com contrato de soluções que surgiram a partir do desafio da inovação aberta, com contrato com startups, com empresas e com academia. Perfeito. E na parte de inteligência artificial, o que que vocês estão fazendo? Vamos lá. Eu brinco, costumo dizer, né? Todo mundo tá uma moda inteligência artificial, né? Então, o pessoal assim, queremos inteligência artificial. Sim, Para quê? Não sabemos, né? Mas queremos. A gente tem um produto muito interessante com os DR, que na verdade ele surgiu em 2021, 2022, tá? Eu brinco antes de virar modinha, mas o grande objetivo da inteligência artificial da gente é trabalhar um caso de saúde. Aí eu vou explicar. Eu tenho 2 exemplos de saúde muito legal. Primeiro, a gente tinha um absenteísmo na saúde, Lourenço, que ele beirava 50%. Então, imagine você ter uma fila para ser atendido na saúde do Recife para casos de média e alta complexidade, que durava 4, 5 meses, e quando chega no dia do atendimento daquele paciente, ele não comparece. Né? É a mesma coisa de dizer que eu vou abrir unidade de saúde nova e 50% daquela unidade vai ficar desocupada. sim. Então, o que a gente fez? Lancei um desafio de inovação aberta para que startups e empresas trouxessem solução para resolver o problema do absenteísmo. Então, primeiro ponto, né? Entender os motivos pelos quais eles não comparecem. Então, comunicação foi um motivo muito forte, o tempo de espera, a pessoa não tem o dinheiro para um ônibus, para um transporte naquele dia. Ele já entende que ficou bom, não precisa comparecer, mas ele nunca retorna para o saúde para dizer que não vai precisar mais daquela vaga. Para ele, o serviço é gratuito e é de graça para ele, ele acha que é de graça e aí ele não Não precisa retorna. fazer mais E aí nada, né? se perde essa vaga, né? Se gera um gasto desnecessário para a Secretaria de Saúde e deixa de atender esse cidadão. Então, esse foi um grande desafio. Tá? Então, primeiro ponto, comunicação. Hoje, a Prefeitura do Recife é a prefeitura que mais comunica com o cidadão no mundo, dito pela Meta. Né? Toda a parte de comunicação, a gente tem uma inteligência por trás que a gente entende o fluxo de atendimento do cidadão, a gente comunica ele 3 vezes, tá? Ele responde, ele pode perguntar, ele pode falar com a gente por áudio, a gente responde por áudio, ele pode só clicar no botão, ele pode inclusive dar um joinha ou algumas carinhas que a gente entende que ele está confirmando ou cancelando a agenda. Então, muito cidadão a gente entendeu também que ele tem até dificuldade de escrever. E aí, se ele falar, a gente responde e explica ele tudo por áudio, tá? E a da gente, ela entra
fazer o overbook preditivo. O que é que a gente fez? Com base em um histórico de mais de 10 anos, a gente consegue entender os pacientes que estão naquela fila, qual é o fluxo de comparecimento dele, então os pacientes que costumam faltar, se aquele paciente costuma não faltar, o tipo de exame que o paciente costuma faltar, tá? Inclusive se está chovendo muito ou não no dia. Então, se está tendo uma chuva torrencial, isso pode afetar. Afetar o E outra processo. questão relacionada à idade e, às vezes, dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, hoje a gente tem parceria com o B99, que se o paciente tem uma dificuldade de locomoção, uma pessoa muito idosa, a gente consegue voucher de Uber para que ele ir com acompanhante e ir de volta para fazer aquela cirurgia, aquele exame de metacomplexidade, né, que sai muito mais barato do que ele não comparecer. Sim. Tá? E a nossa IA, por mais que ele confirme 3 vezes que ele vai, a IA entra na rotina e ela consegue reconhecer, hoje, com a taxa de assertividade de 95,6%, se aquele paciente vai ou não. E quando a gente, mesmo ele dizendo que vai, se a gente entende que não vai, a gente faz um overbook inteligente e coloca uma pessoa no mesmo horário. Tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente vem usando de IA para Perfeito. solução de saúde. A gente tem outra solução de saúde, numa parceria também com outra empresa, onde a gente começou a estudar padrões de mulheres com câncer de mama, tá? E a partir desses padrões de hemograma, a gente consegue entender as pessoas que têm câncer de mama, o que é que elas tinham em comum em seu hemograma. Então, o que é que a gente conseguiu fazer? Priorizar a fila de atendimento na saúde para a realização de exames de mamografia para Nessas aquelas pessoas pessoas, que né? são mais propensas a ter câncer de mama com base em padrões, né, com uso de inteligência artificial para direcionar a fila. Então, isso é um pouquinho do que a gente vem fazendo com IA, sempre com propósito, né? A gente tem alguma coisa mais simples, atendimento, tal, reconhecer qual é o sistema que o cidadão está querendo, né? A gente fizemos um teste de atendimento todo dentro do Conecta, utilizando IA para prestar serviço, mas eu diria que esses dois são os mais impactantes, né? A gente tem solução, para você ter uma ideia, essa solução a gente já impactou mais de 50% da população, a solução dos diários do overbook preditivo, e a gente já teve uma economicidade de mais de 20 milhões no investimento em um pouco mais de R$ 1 milhão da Perfeito. solução, tá? Na aceleração do produto. Não, É tá muito mais do que ótimo. isso, é salvar a vida, que era o nosso objetivo, era resolver o desafio público, não era economicidade, e fazer a fila andar. Exatamente, exatamente. Quanto mais anda, mais eficiente fica todo o processo, né? Isso. Exatamente. Mas, Breno, olha, a gente, como te comentei, a gente tem mil coisas que a gente pode conversar aqui, né? A conversa é interessante e podemos ficar aqui horas falando. Mas o objetivo é a gente fazer um checkpointzinho rápido, assim, entender um pouco o que vocês estão fazendo, divulgar o que vocês estão fazendo, ter uma mensagem que você possa passar. E eu te perguntaria, qual é teu maior desafio daqui para frente, para a gente começar a encaminhar para o fim da nossa conversa? Vamos lá. Só para contextualizar, aproveitando a academia, tá? A gente tem uma base de dados abertos gigante, eu diria que talvez seja a maior do Brasil, né? Que é o dados.recife.be.gov.br. E nossos dados, eles são públicos, Lourenço, para que a academia trabalhe em cima de problemas reais, tá? Então, a gente tem uma base muito grande, por exemplo, toda a base de acidente de trânsito é publicada, toda a base de infrações de trânsito é publicada um a um, nenhum dado estatístico, toda a base de TBI nossa, transmissão imobiliária, toda a nossa base de atendimento do SAMU é pública, né? Claro, tirando os dados pessoais das pessoas que são atendidas, mas toda a base é pública, sempre na sua maior granularidade, para que você tenha dados analíticos e não dados sintéticos. Tá? Isso é um ponto muito forte para que a gente consiga criar desafios de inovação aberta para que soluções venham para resolver o desafio do Recife, e não soluções genéricas que não está entendendo qual é a realidade, qual é o problema daqui. Então, esse é um ponto que a gente convida a academia a conhecer, a trabalhar um pouquinho sobre problemas reais. Né? Nosso desafio hoje, eu diria que a gente tem um grande desafio de aumentar o número de serviços a zero cliques, tá? Prestar cada vez mais serviços com mais qualidade para o cidadão, dentro e numa velocidade muito maior, né? Então a gente sempre está com o olhar focado no cidadão, e eu brinco que às vezes nosso grande desafio está relacionado à sustentação e evolução das soluções. Todo ano eu estou lançando ciclo, essas soluções resolvem novos desafios, né? A gente tem um desafio de replicar isso para as outras cidades, mas cada filho que nasce é um produto novo e a gente tem que acompanhar ele de perto, né? O processo não termina quando a gente lança e desenvolve um produto novo, aquilo ali ele vai viver para sempre, Sim, né? Eu sim, estou sem recebendo dúvida. mais novos Vai evoluindo, todo amadurecendo, se mês, transformando, mas vai em evoluindo. frente, né? É isso. É E isso. eu acho que é bom desafio, sabe?
é levar a inovação com propósito, né? Não é só inovar por inovar, e muito mais do que isso, entregar resultado, né? Se a gente vê que a gente está entregando um resultado, a gente está indo no Perfeito. caminho certo. Mas, Breno, olha, desde já eu já te convido para participar do nosso próximo evento semi-acadêmico, que é o CB Brasil, lá onde nós temos um evento, uma sessão acadêmica de apresentação de trabalhos, que é o IC2, que vem gente de vários países do mundo apresentar suas propostas, suas pesquisas, e eu acho que cabe muito aí que você se apresente um pouco esse desafio para a universidade que você está Ah, me legal. contando aqui. Vem nos visitar em São Paulo em junho do ano que vem, para a gente Ah, falar do legal. que vocês estão fazendo aí de solução e Inovação. progresso em prover informação, em prover base de dados para que a academia possa pesquisar. Mas enfim, Bom, Breno, sim. a conversa é ótima, a gente pode ficar aqui horas conversando, muita coisa. Eu te agradeço de novo o tempo e convido aqui então o pessoal que nos assistiu até agora a fazer a subscrição, você se inscrever no nosso canal, dar o like, o joinha, né? E te convido de novo aí para participar em São Paulo com a gente e vamos manter esse papo ativo por mais algum tempo. E coloco aí o canal à tua disposição para tuas últimas palavras. Aloysio, agradeço o convite, essa oportunidade de falar, estou sempre à disposição, né? Inclusive, repasso essa disposição para qualquer acadêmico, o pessoal que quiser depois conversar, entender mais um pouquinho sobre o processo do que a Empresa vem fazendo. Né, a gente tem um programa de imersão em cidades inteligentes aqui, Lourenço, onde a gente recebe academia, empresas, mais serviço público, governo, para conhecer um pouquinho do que a Empresa vem fazendo. Então, a gente tem algumas datas aqui que acontecem a cada 2 meses. A próxima é 13 de novembro, né? Vocês estão convidados também a participar e, se Deus quiser, estarei aí com vocês aí em junho, julho do ano que vem. Então tá bom. Muito, Mas muito agradeço demais o obrigado. convite, pessoal. Valeu, Muito obrigado. obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram até agora e nos encontramos no próximo, no próxima entrevista. Muito obrigado. Valeu, obrigado.